Olá, vamos começar mais um devocional. Hoje, no dia 29, 29º dia. E aí, começamos com o propósito número 4, que tem como tema: Você foi moldado para servir a Deus. E o versículo é 1 Coríntios 5, 6, que diz assim: Somente somos servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. Aceite a sua missão. Ele fez você, Ele criou você para algo grandioso. E nesse dia vamos refletir sobre isso, aceitando a sua missão. Depois Efésios 2:10 diz assim: Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. E depois em João 17:4 diz assim: Eu te glorifiquei na terra, ao cumprir até o último detalhe de tudo que me mandaste fazer. Deus sabe o seu propósito. Ele sabe como moldou você e como criou você e o que você precisa fazer aqui, nesta terra. E o autor então começa: Você foi posto no mundo para dar uma contribuição. Qual é a contribuição que você vai dar? Qual legado você deixará para este mundo? Você já parou para pensar nisso? E aí o autor continua: Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar um espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso que oferecem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo. Não apenas para usufruir, também para usufruir, mas não só. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia nos dá alguns detalhes sobre isso. E começa: Você foi criado para servir a Deus. E a Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o serviço. O serviço é você servir com aquilo que você tem, com o seu tempo, com o seu trabalho, com a sua caridade, com a sua generosidade. Servir ao outro, servir ao próximo, com o seu melhor. Tanto na igreja, quanto no seu trabalho, quanto na sua casa, quanto na sua vida. E o autor ainda continua: Sempre que você serve alguém, de alguma forma, está na verdade servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. Você sabe, ou você sabia, que Deus fez você com um propósito. E quando você serve ao outro com o seu trabalho, como se você estivesse servindo a Jesus, você está cumprindo o propósito dele. Você está fazendo aquilo que ele criou você para fazer. E depois ainda continua: Você foi salvo para servir a Deus. E a Bíblia diz: Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque era o seu plano. Deus tinha um plano para cada um de nós. Ele tem um plano. Só que cabe a nós entendermos isso e fazer isso através das nossas ações todos os dias. Servir ao outro como nós servimos a Deus. Quando você está na sua casa, fazendo almoço, fazendo um café, fazendo um bolo para sua família, sirva. Faça como se você estivesse fazendo para Jesus. Todo amor, toda dedicação, todo carinho. Quando você estiver no seu trabalho, exercendo a sua função, faça como se você estivesse fazendo para Jesus.
como se ele fosse entrar logo e fosse usufruir do seu serviço. Quando você age dessa forma, é como se o seu servir fosse divino. Pense nisso. Depois o autor fala: Deus o redimiu, assim você pode realizar a obra santa de Deus. Você foi salvo para que você faça o serviço. Você foi salvo para você servir, como Cristo veio para este mundo e nos serviu. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida uma enorme importância e valor. E esse papel só você pode fazer. Ninguém pode fazer para você, porque você é insubstituível, porque você é única. Só você pode fazer. E o autor ainda continua: comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida e muito sacrifício. A Bíblia nos faz recordar: Deus pagou um alto preço por vocês. Portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. Não servimos a Deus movidos por culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos a vida pela salvação do nosso Pai, pela salvação do nosso passado, que o nosso passado foi perdoado, o nosso passado foi perdoado, nosso passado foi pago um preço, nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido, desde que você viva o seu propósito e sirva como quem serve Jesus. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Quando você for servir, sirva com todo amor. Quando você for escolher, muitas vezes você vai abnegar da sua vontade para servir ao outro. Você não pode sempre fazer isso, mas às vezes você abnega da sua decisão, da sua vontade, para agradar ao outro, para servir ao outro. E isso é generosidade. Quando você sabe que, por exemplo, no seu casamento, você precisa, de vez em quando, fazer o que o seu cônjuge, a vontade dele, aquilo que ele quer, para que vocês tenham um relacionamento verdadeiramente divino. E assim ele também se sacrifica por você. Então, não queira sempre que a sua vontade prevaleça. À luz da palavra de Deus, viva à luz da palavra de Deus. Seja fruto do Espírito. Seja você um proliferador do Evangelho e sirva com amor em tudo que você fizer, em tudo que você doar, sempre com amor. E depois, o autor também diz: você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores ou obreiros em tempo integral experimentam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado, independentemente de seu emprego ou sua carreira. Você é chamado para ser um cristão que sirva em tempo integral. Um cristão, não servo. Um cristão, não um servo. A Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça.
E Pedro ainda acrescenta: vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus que os chamou. Sempre que faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. E a Bíblia ainda fala: vocês agora pertencem a Ele para viver uma vida útil no serviço de Deus. Quanto ao seu tempo, vem sendo utilizado a serviço de Deus. O quanto do seu tempo vem sendo usado a serviço do Senhor. E aqui, eu não estou falando só de servir lá na igreja com algum trabalho voluntário, não. Eu estou falando no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, nas suas conversas com as pessoas, na sua família, quando você está com pessoas conversando, quanto você tem falado e se posicionado como filha, como filho de um Deus que ama muito você, que chega a nos constranger de tanto amor. Quanto você tem servido a Ele com as suas ações. Reflita sobre isso. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são importantes. Em sua casa, você tem um ministério, você tem uma vocação dentro do seu lar, no seu trabalho, na sua igreja, na sua comunidade. Como você tem servido? Pense nisso. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O restante do corpo sofre. Imagine se o fígado decidisse começar a viver por conta própria e dissesse, né? Estou cansado, não quero mais servir este corpo. Quero um ano de folga, só me alimentando. Tenho que pensar no que é melhor para mim. Deixe que outra parte do corpo assuma a minha tarefa. O que aconteceria com o seu corpo? O corpo morreria. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como meros espectadores e o corpo sofre. Realmente, a questão do serviço na igreja está muito defasado. As pessoas não querem assumir nenhum serviço pastoral ou ministério porque tem que ter um compromisso. E a palavra de Deus é muito clara. Você deve servir. E todos os momentos, em todos os momentos, servir a Deus, primeiramente. Com aquilo que você tem, o seu tempo, o seu servir, o seu trabalho, o seu dinheiro. Aprenda a, em todas as coisas que você fizer, dedique ao Senhor. E também decida fazer parte de algum ministério da igreja, de alguma pastoral, porque quando você está lá, você aprende e você exerce o que a palavra de Deus nos ensina, que é viver em comunidade, relacionamento, em comunhão. E aí o autor continua: a ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muitos. Para os cristãos, servir não é uma opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem orientar nossa vida. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso, ou seja, com alegria. Quando você vai à igreja, quando você está servindo, esteja você alegre, servindo. Quando você está em seu trabalho, evangelize com um sorriso no rosto. Assim Madre Teresa de Calcutá nos disse. E depois o autor continua: preparando-se para a eternidade. Terminada a sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus e Ele avaliará como você serviu aos demais com a sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Pense nas implicações disso. Um dia, Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos
com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir aos outros. Quando você olha para você, entende quem você é. Cada ação sua é para servir e é a serviço. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado. Eu tinha outros objetivos. Eu estava preocupada em trabalhar, me divertir e em preparar minha aposentadoria. Quando você chegar lá e dar essas respostas a Deus, elas serão inúteis. Todas as desculpas Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu criei, salvei, chamei, comissionei para que você vivesse servindo. Qual é a parte que você não entendeu? A Bíblia alerta aos que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmo. Para o cristão, isso significará a perda das recompensas eternas, ou seja, a não salvação. Aqui é uma passagem. O que nós vamos viver depois é o que vai prevalecer. Cuide do seu espírito, viva segundo a palavra de Deus. E aí o autor ainda continua. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira? Um esporte? Um passatempo? Fama? Riquezas? Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho. Para quem quiser ser importante, é por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz: cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. A palavra fala que Deus é um corpo e nós somos seus membros. Cada um de nós tem uma função única e específica. E Ele precisa de nós para que o corpo todo funcione. Deus quer usá-lo para que você faça a diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu durante a sua vida. Não quanto viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha ideias autodestrutivas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impossível e temperamental, Marta se preocupava demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. E aí? O que você diz sobre você? Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra, e Ele também usará você para que você haja e faça aquilo que Ele quer que você faça. Então pare de dar desculpas. Sirva. Sirva na sua igreja. Sirva com o seu trabalho. Sirva com a sua generosidade. E sirva ao outro com aquilo que você tem de melhor. Não esqueça que você está aqui por um propósito. Deus criou você para algo muito grandioso. E cabe a você decidir realizá-lo ou não. E eu acredito que você, que está aqui me ouvindo, vai decidir doar aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, para edificar a vida de alguém ou de algumas pessoas através do seu servir, através do seu serviço. E com esta reflexão, nós vamos chegando ao fim deste dia de devocional com o tema para reflexão: servir não é uma opção. E o versículo para memorizar é: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Que está em Efésios 2:10. E a pergunta é: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servir a Ele? O que está impedindo você? Responda e tire isso da sua vida. Pare de dar desculpas e haja, sirva
Sirva ao outro como se você estivesse servindo a Cristo. E assim nós terminamos mais um devocional e eu espero você amanhã. Um grande abraço.